Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Dentro das bases que o clube ofereceu a ele. E agora resta saber se ele voltará a ser titular ou não pelo bom momento do Neneca. E também resta saber se o Eduardo Maluf, empresário dele, virá ao Rio de Janeiro. Há conversas constantes, mas a expectativa das duas partes é que toda a burocracia dessa renovação esteja resolvida até domingo, com o Flamengo podendo oficialmente anunciar a permanência do Diego Alves por mais 2 temporadas. O Diego aceitou o que o Flamengo ofereceu, João. Perfeitamente, informação muito importante aí do Rafael Marques. Então, Diego Alves continuará no Flamengo e nós podemos mostrar a foto de novo, produção, por gentileza, né, na rede social do Diego Alves. Bacana a atitude, né, muito legal, 2 gerações diferentes. Leandro Quesada, o Flamengo fica aí com esses 2 grandes goleiros, um iniciando, o outro consagrado. Agora, o Domi ontem passou um recado bem claro, né, ô Quesada? O Neneca é um goleiro que eu tenho confiança nele, é o meu goleiro de confiança. Afinal de contas, era jogo eliminatório, né, Copa do Brasil, e tinha o Diego Alves à disposição, Quesada. E eu entendi isso mais como um apoio ao Hugo, que é muito jovem ainda, mas está dando conta do recado, do que qualquer tipo de recado para, né, um outro recado para o Alves, que tem realmente uma história incrível, um goleiro muito mais experimentado. Eu estava aqui analisando, você não falou do César, João, vamos falar do César. O César está no Flamengo ainda. Então imagine, um dia não pode o Diego Alves, outro dia não pode o Neneca, tem o César. Cara, que coisa, não? Eu falei ontem no Tarde Redonda, às vezes tem time que busca um goleiro, se bem que eu acho que o futebol brasileiro está muito bem de goleiro. Você pode ver todos os times aí, mesmo aqueles que não estão bem, tem um bom goleiro, tá? Mas o Flamengo tem 3, é incrível. E daqui a pouco vai aparecer o 4º goleiro, aí o 5º, o 6º, é uma fábrica de fazer goleiros, esse time do Flamengo também. E que legal que isso possa acontecer, não é? Agora, o que esse Hugo agarra... E eu queria fazer uma menção aqui, porque você sabe, eu sou um crítico do trabalho da seleção brasileira, seleção perdeu para a Bélgica, que não é uma seleção de ponta na Europa, fui crítico do trabalho feito pelo Tite durante o Mundial. Agora, a gente tem que dar a mão à palmatória, hein? Foi o Tite que lá em 18, depois da Copa, para os amistosos contra Estados Unidos, e não sei mais quem, Estados Unidos é o Salvador, acho que foi isso, que convidou e convocou o Neneca, o Hugo, né? O Hugo Neneca, para ser o substituto do Henderson. Então, olha que legal, a gente está falando em 2020, 2 anos depois, não é, João? Mas há 2 anos ele já despertava o interesse da seleção brasileira principal. Então, quer dizer, esse goleiro que se apresenta para a gente, para a nação, para os outros times, para os outros torcedores, para o Brasil, já tem gente lá de fora de olho também, é claro, a gente sabe como é que funciona, ele já havia conquistado, não é, uma certa atenção da seleção brasileira de futebol há 2 anos. Esse moleque é fenômeno, hein? Esse moleque é fenômeno, é impressionante. Quando ele está ali na tela, né, você vê um lance, alguém está chutando a bola, parece que ele fica 3, 4 vezes maior. Quando ele abre a asa e... olha,
vou falar para você, se for bem lapidado, se tiver cabeça, as informações são as melhores possíveis, sem exagero nenhum. Goleiro de no mínimo 3 Copas do Mundo. De no mínimo, tá? Porque o goleiro pode ir até 40 e não sei quanto. De no mínimo 3 Copas do Mundo. E ontem eu ouvi o senhor falar do Júlio César. Eu gostaria que o senhor explicasse outra vez essa história, porque foi uma história muito bacana. Ô, João, você tem que aprender um negócio, ontem, João. Onde você tá, eu tô ali ligado, pô. Era tarde já. Eu vi você falar e gostei do que você falou. Mas como eu não vou repetir o que você vai falar, você, por favor, explica pra gente aí que foi legal a história que você contou, uma comparação com o Júlio César, né? Que foi aí para muitos o maior goleiro da história do Mengão. Há muitas semelhanças entre o aparecimento do Júlio César e do Neneca. Na época do Júlio César, o goleiro era o experiente Klemer, né? E que depois foi para o Internacional e se tornou campeão de tudo. Mas o Júlio César chegou de uma maneira tão marcante que ele acabou assumindo a posição de titular e o Klemer, um tempo depois, acabou deixando o Flamengo. A diferença é que o Hugo Souza, o Neneca, está atingindo esse patamar de titular para a maioria muito mais rápido. Ele entrou em campo pela primeira vez contra o Palmeiras, naquele jogo que quase não aconteceu, e fez 10 jogos com a camisa do Flamengo, só não atuou contra o Júnior Barranquilla. E ele já atinge uma cotação com a torcida, e eu tenho impressão com a imprensa também, de que ele é um goleiro que tranquilamente pode ser e é o titular da equipe do Flamengo. Por isso eu fiz essa comparação. Acho que lembra muito o início do Júlio César com o início do Hugo Souza. Agora, Mauro Naves, o Flamengo ontem, que aliás passou o mês de outubro inteiro invicto, não perdeu, chegou a 12 jogos sem perder. O Flamengo venceu ontem por causa do Neneca, Mauro Naves? Olha, eu não gosto de chamá-lo de Neneca. Eu acho que ele lembra o Dida, né? Com esse tamanho todo, Hugo Dida é melhor. Tal. Como disse o Quesada, quando abre as asas, inclusive para pegar pênalti, né? Como o Dida também era um grande pegador de pênaltis. E talvez ele ainda tenha mais chance. Frio demais, e ele vai ter mais chances do que o Dida na seleção, com certeza. Ontem eu dizia à noite no Rodada Fox, que é goleiro aí para mais de 10 anos jogar no Flamengo, sem dúvida alguma. É muito bom. Acho que no final do ano, né? Agora eu não sei se vai ser no final do ano, talvez seja só em fevereiro, a gente vai ter lá quem foi a revelação de 2020, né? Aí vai ter ele, com certeza, encabeçando uma lista com Patrick de Paula, Gabriel Menino, mas o Hugo não pode estar fora dessa lista de top 3, se não for o primeiro. É uma grande revelação do ano. E aí a gente vai escolher um ou outro em outros times, mas ele sem dúvida alguma. E pela importância de jogar no time da grandeza do Flamengo, né? Vai jogar muitos anos. Eu tinha dúvidas do aproveitamento dele com relação ao Diego, respeitando toda a história do Diego. Mas você citou aí, aconteceu isso com o Júlio César e com outros clubes também, isso já aconteceu. E às vezes o cara surge com tanta pujança que não dá para mudar a história. É o cara. Não dá, é inevitável, né, Mauro? É inevitável, né? É inevitável, né? É inevitável. E ontem ele mostrou, olha só as defesas que ele fez. Não foi apenas do pênalti, né? Pode-se dizer que o Flamengo não empatou ontem graças ao Hugo. Com certeza. Foi um jogo em que o Flamengo, principalmente no segundo tempo, e aí eu acho muito legal as entrevistas do Domi, porque ele reconhece, olha essa, vai na trave e volta, ele já está ali esperto. Monstruosa, hein? Que defesa foi essa? Olha só, vamos ver de novo. Olha lá. Um deboche. O que é isso? E volta com uma agilidade, né, para não deixar que o rebote seja aproveitado. Não, é muito bom mesmo. Acho que agora o Diego há de pensar melhor e não se revoltar caso o Domi coloque. O Domi ontem disse, eu gosto muito das entrevistas dele, acho muito sensato, mas eu até brinquei que o Domi fala na entrevista, não, nós temos 4 bons goleiros. Ok, temos. Então, uma hora vai jogar um, outra hora vai jogar outro, tal. Não é bem isso, né? Acho que agora vão jogar
muito o Hugo e um pouco o Diego. Os outros são ótimos goleiros, mas terão poucas oportunidades, que dificilmente o Hugo e o Diego vão se machucar ao mesmo tempo. Mas, enfim, ontem foi fundamental aí, ó, quando marcou esse pênalti, o Walter, e toda a sua história também, e o Hugo foi lá, a tranquilidade dele, lá, saiu e pegou. Sem dúvida alguma, era jogo para empate, para 1-1. O Hugo fez a diferença. O Neneca foi muito importante mesmo. O Neneca foi muito importante. Aliás, aqui um pedido para a assessoria de imprensa do Flamengo e para a assessoria de imprensa do Hugo Souza, o Neneca. Por favor, perguntem para ele, né, e divulguem como ele quer ser chamado. Eu acho que só ele pode resolver isso, porque ainda falam Hugo Souza, outros falam Neneca. E aí, como você quer ser chamado, goleirão? Você quer ser chamado Neneca? Você quer ser chamado Hugo Souza? Hugo Neneca? Como é que você quer ser chamado? Por favor, divulgue isso aí. Acho que vai ficar legal e a gente vai atender a sua vontade para chamar você do jeito que você quiser, né? Jorge Luiz Rodrigues, ontem Flamengo conseguiu vencer lá fora o Atlético Paranaense e vai com a vantagem para quarta-feira no Maracanã. Olha, João, o Neneca para mim foi o grande nome do jogo, né? Fez 2 defesas espetaculares e mais um pênalti. Tá certo que o Walter bateu ali naquele quadrante fatal, né? Quase perto do meio do gol, consagrou, né? O Neneca, que estava atento, pulou no canto certo, foi na direção certa, mas o Walter bateu muito mal o pênalti. Mas é mérito do garoto, jovem goleiro, tinha feito 2 defesas espetaculares, não fosse ele, o Atlético, que vinha muito mal, até ontem fez uma partida aceitável, principalmente no segundo tempo, dominou o segundo tempo, teve chance até de virar o jogo, parou no Neneca, outras oportunidades desperdiçadas, 3 chutes para fora ali dentro da grande área. Agora, eu achei que o Flamengo, em outros tempos, se o Flamengo fizesse o segundo tempo ruim que fez lá em Curitiba, voltava para o Rio com uma sacola de gols. Hoje em dia, o Flamengo vai a Curitiba e esqueceu aquele trauma de anos de Curitiba, que voltava o 4-0, 5-0, 3-0, perdia todas em Curitiba. E ontem ganhou uma partida em que fez um segundo tempo ruim. O Neneca, eu vejo nesse goleiro um potencial extraordinário, mas eu não gosto das comparações, sabe? As comparações com um menino com 10 jogos apenas como profissional, amanhã ou depois ele falha e todo mundo vai dizer, pô, foi muito cedo aí para dar oportunidade. Tem aquela coisa de aproveitar o momento, né? Eu acho que deve jogar, deixar tranquilidade, não jogar esse peso, fica comparando com um, com o outro, goleiros vitoriosos, isso não me agrada. Me agrada ver o momento que ele está atravessando, esses 10 jogos que realmente são estupendos, é um início estupendo. Mas eu prefiro me abster de comparações, porque 10 jogos, comparar com gente que já tem uma carreira extraordinária, já construiu uma história maravilhosa no futebol, eu acho jogar um peso desnecessário nos ombros desse menino que tem um talento extraordinário e pode ir longe, mas sem esse peso desnecessário nos ombros, João. Só lembrando e esclarecendo aqui que eu não estou comparando os goleiros, não, hein? Eu estou comparando a chegada ao time principal, né? Isso, eu estou entendi. Querendo comparar o Júlio César com o Hugo Souza. Estou comparando a chegada. Sabe aquela chegada que marca, que impacta, que você olha e fala assim, estamos diante de um jogador especial? Isso me lembra o Hugo e o Júlio César. Agora, olha aqui. O companheiro Eric Faria, né, que todos nós conhecemos muito bem, e que sempre nos prestigia com a audiência aqui no Expediente Futebol. Muito obrigado, Eric. O Eric manda uma mensagem aqui e diz o seguinte, João, eu conversei com ele e fiz essa pergunta para ele. Garoto, como você quer ser chamado?
E ele disse, olha, eu prefiro ser chamado de Hugo Souza. Se puderem me chamar de Hugo Souza, eu prefiro ser chamado de Hugo Souza. Foi uma mensagem que mandou aqui o companheiro Eric Faria. Então, é um desejo dele. Mas deixe isso bem claro para todos. Converse, fale, dê entrevistas e diga isso, né, também, tá bom? Hugo Souza, se você quer ser chamado assim, eu vou te chamar assim. Tá bom, Hugo? Parabéns, você está arrebentando. É isso, né, Rafael Marques? O Diego Alves, então, renovou o contrato, mas fica no banco a partir de agora, é isso, Rafa? O contrato não foi renovado ainda, ele só deu ok para a contraproposta feita pelo Flamengo. A tendência é que a papelada se resolva entre amanhã e sábado. João, olha, a julgar pela interpretação da entrevista de ontem do Domenic, após o jogo, o Diego Alves continua no banco. O Hugo Souza é o novo titular. Curioso, né, isso que você levantou, essa bola em relação a como o jogador prefere ser chamado, porque se ele tivesse respondido para o Eric Faria que ele preferia ser chamado de Neneca, ninguém nunca mais chamaria de Hugo Souza. Mas como ele prefere ser chamado de Hugo Souza, ainda vai haver uma certa discussão a respeito disso, porque no futebol, culturalmente, principalmente no Brasil, os apelidos tendem a ficar maiores que os nomes. Os grandes jogadores da história do futebol brasileiro, a maioria deles era conhecida pelos apelidos, Pelé, Garrincha, Zico, enfim. Então, culturalmente, para a gente, o apelido tem um peso e tanto. Só que tem um pequeno gatilho aí. Neneca remete à imagem de um goleiro que não foi bem quando vestiu a camisa do Flamengo, um goleiro antigo. Então, é uma imagem um pouco, entre aspas, contaminada. E, provavelmente, isso chegou ao conhecimento do Hugo Souza. E ele não quer, naturalmente, qualquer tipo de associação com alguém que exercia o mesmo ofício que ele exerce e que não teve a mesma competência do que ele ou não teve a mesma projeção que hoje ele possui em termos de carreira. E eu estou com os companheiros, goleiro para muito tempo no Flamengo e também na seleção brasileira. Agora, um ponto que o Jorge Luiz Rodrigues falou me chamou a atenção. Vejam que o Hugo Souza está sendo submetido a desempenhos em alta performance em jogos de demanda elevadíssima, partidas importantes, Libertadores da América, jogo contra o Palmeiras fora de casa, Copa do Brasil, jogo eliminatório contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo, mas enfim, são 2 partidas só, mas é uma fase eliminatória, e ele tem se saído muito bem mostrando competência e personalidade. A falha vai acontecer, não existe registro na história. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.